para ser um vencedor. Desejo que você receba essa unção hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? O mundo vai dizer que não dá, o mundo vai dizer que não é possível, as situações vão dizer que é improvável, mas você se levanta e fala: em Deus sou mais do que vencedor. Fala assim: aleluias. Meus, fala aleluias. Vocês estão bem? Vocês já viram que o púlpito hoje está difícil, né? Porque sobe tecnologia, desce tecnologia, mas o importante é que o Espírito Santo está aqui e Ele vai te abençoar hoje. Fala assim: aleluias. Então vamos ficar em pé, se levante, abra sua Bíblia. Eu quero ler 2 textos com você, os 2 ali em Gênesis capítulo 30. Deus abençoe você. Gostei, igreja bonita, apesar de um tempo chuvoso. Graças a Deus vocês venceram a chuva, venceram o vento, e vai chover nessa terra. Fala aleluias, meu Pai. Se fosse no campo estava todo mundo feliz, não é? Mas aqui em São Paulo, meu Deus, deve ter lugar aí que ficou bastante complicado. Abra Gênesis capítulo 30, versículos 22 a 26. Gênesis 30, versículo 22 ao 26. Pessoal que está nos assistindo aí no Face, também Deus abençoe. Gênesis 30, 22 a 26 diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, pai de Raquel: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Agora abre em Gênesis. Deixa eu te perguntar, o som aí está bom ou está muito alto? Não está meio agressivo? Está bom? Eu não quero gritar em ouvido de ninguém, porque para mim aqui está um pouquinho alto. Se bem que a minha idade, não é? O ouvido já está captando até demais. Amém? Gênesis 37, versículo... Quero só o 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Fala assim: teve José um sonho. Amém? A partir de hoje eu te convido a uma caminhada de grandes bênçãos e conquistas. Quem está interessado? Uma caminhada de conquistar sonhos. Quem está interessado? Estratégias de Deus, planos de Deus na vida de muita gente da Bíblia que conquistaram reinos, planos e vitórias. Eu quero saber se você tem algum sonho. Eu quero saber se você ainda tem sonho. Porque se você não tiver sonho, meu amigo, nós vamos precisar conversar muito seriamente. Porque sem sonho não dá para viver. Você já percebeu isso, né? Quando você deixa de sonhar, a sua vida fica sem graça. E Deus quer que a sua vida seja feliz,
próspera, alegre e dinâmica. Dá um sorriso e fala aleluia. Então, a partir de hoje nós começamos uma caminhada, e essa caminhada significa: conquiste os teus sonhos, porque esse ano na sua vida vai ser o ano de José. Se Deus me abençoa agora, em nome de Jesus. E por estranho que possa parecer, o tema de hoje é: de quem é o sonho, afinal? De quem é isso? Fala assim, de quem é o sonho? Afinal, você vai descobrir tudo. Levante a tua mão direita, fala: meu Deus, eu piso nessa terra, eu começo essa caminhada, e eu renovo diante de ti algumas coisas que eu já tinha esquecido. Eu renovo os meus sonhos, eu renovo as tuas promessas na minha vida, na tua presença. Eis-me aqui, estou de volta a Deus para avançar naquilo tudo que o Senhor prometeu para mim, que de uma forma sobrenatural caiu no meu coração, e agora eu peço a tua bênção de novo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Fala assim, glória a Deus. Fala assim, aleluia. Pode sentar. Eu quero te falar, Deus vai te abençoar. Eu quero te falar que Deus está interessado em abençoar você. E é fácil você descobrir isso. Por quê? Você gosta de alguém. Quem gosta de alguém? Pelo menos alguém. Até de um bichinho pet, não tem problema. Você gosta de alguém? Fala, eu gosto, bispo. E o que você deseja para essa pessoa? Tudo de bom. Qualquer dorzinha você já corre para o médico. Qualquer situação você, não, o que você tem, o que você não tem, já pega na mão, deixa eu ver se está assim, se não está. Qualquer coisa já nos preocupa. Por quê? Porque você gosta daquela pessoa, daquela presença. Eu sei que na igreja hoje todos nós estamos preocupados com quem? Com o carequinho o mais bonito da igreja. Quem que é? Quem que é? O presbítero Pessoa está lá realmente numa situação crítica, e é oração em cima de oração. Deus muda o quadro, Deus muda o quadro, Deus muda o quadro, e Deus está fazendo essa obra, e nós estamos colocando Ele na presença de Deus. Abençoa, Pai, não tira essa alegria de nossas vidas, não, traz Ele de volta como antes. Fala assim, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós queremos o bem daqueles que a gente gosta. E até tem pessoas que você não conhece, você também não quer o mal, você quer o bem. Hoje aqui no ensaio, nós chegamos sempre domingo, 17 horas, porque tem um ensaio do grupo, e aí tinha uma moça que veio da rua, ela ficou andando na igreja, ela deu umas 100 voltas na igreja e não falava com ninguém. O Martins tentou falar com ela, o presbítero Zé Roberto tentou falar com ela, ela nem deu bola para eles, e continuou andando. E nós não fizemos nada. Não, Deus abençoa, Deus dá da tua graça. Aí o Martins veio falar comigo, e aí eu falei, é muito melhor andar aqui do que na rua, ainda mais chovendo, então deixa ela aqui, porque aqui é uma bênção. Fala assim, aleluia. Ele falou, foi exatamente o que eu pensei nisso. E ela até cansar, não sei se ela estaria andando ainda, mas se fosse, ela ia estar andando no culto aqui, a mensagem inteira andando. Por quê? Porque ela está no melhor lugar do mundo. Amém ou não amém? E a música falava sobre: eu quero estar no lugar da glória, eu quero estar no lugar da glória de Deus. Então ela está no lugar certo. Não conhecemos ela, mas também nós temos palavra de bênção para a vida dela, em nome de Jesus. Fala assim, glória a Deus. Deus é amor. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Fala aleluia. Deus é amor.
Ele está interessado em te abençoar. Fala assim, aleluia. Todos os pais estão interessados em abençoar os filhos. Ontem eu abracei uma querida minha, talentosa. Eu falei, Deus te ama, você é super talentosa. Ore para Deus em relação a isso. Eu sei que ela vai orar e Deus vai fazer uma obra linda na vida dela. Por quê? Porque realmente Deus está interessado. E nós também devemos estar interessados pelo bem dos outros. Fala, glórias a Deus, meu Pai. E o que se dirá do nosso Deus Pai de amor? Que se dirá do Senhor Jesus, que nós ainda sendo pecadores morreu por nós? Fala, Deus quer a minha felicidade. Fala, Deus está interessado. Deus investe na minha felicidade. Pode crer nisso de todo o coração. Eu me lembro certa vez, isso é comentário de um livro, que um filho de um certo pastor estava doente e ele começou a orar, e aí veio um sentimento de dúvida no coração dele. Mas Senhor, eu devo orar então pela cura do meu filho, eu não sei qual que é a sua vontade. E olha que interessante, e no livro ele disse que estava descendo a escada e tinha uma caixa de sabão em pó, uma caixa, e era aquela caixa, no tempo lá, era uma caixa de Viva, porque tinha uma marca chamada Viva, que era sabão em pó. E ele falou assim, Viva, e aquilo marcou no coração dele. Ele falou, nossa, eu estou sendo tolo, você acha que Deus não quer a cura dele? E aquela palavra para ele, Viva, foi uma resposta de Deus. E ele começou a orar diferente, faz a obra, Deus faz a obra, Deus faz a obra. E Deus curou o filho dele. Fala assim, aleluias, Deus está interessado, Deus quer abençoar você. Fala, obrigado, Senhor. Se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, disse Jesus, quanto mais o vosso Pai Celeste também não vos dará o Espírito Santo, ou seja, que é o melhor de Deus para a tua vida e para a tua casa. Fala, louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui hoje, e eu deixei meio que frisado isso para você e no seu coração, que José teve um sonho. Primeira coisa importante aqui é a gente descobrir o nome José. O que significa o nome José? Para ficar bonitinho, nós lemos por aí, Jeová acrescenta, não é? Quer dizer que Deus prospera, Deus dá mais. Mas a origem do nome realmente não é tão bonita assim. A origem do nome, na verdade, é Jeová me acrescente. Jeová me acrescente. Raquel, quando dá o nome ao seu filho, na verdade ela está falando assim, que Deus me acrescente mais um. Fala, eita, não se satisfez ainda? Não. Quando, você pode olhar depois no texto do Gênesis capítulo 30, ela fala, ela era estéril, não é? Teve aquele rolo de dar empregada, da escrava. Daqui a pouco Jacó tinha 2 mulheres, daqui a pouco tinha 4, e daqui a pouco tinha 11, 12 filhos, cada uma brigando com a outra. Então, dentro de um ambiente de grande concorrência, Raquel, quando dá a luz ao filho querido de Jacó, ela dá o nome, Jeová me acrescente ainda outro filho, e deu o nome de José. Na verdade, a situação da casa de Jacó era uma confusão. Por que, bispo? Porque Jacó, quando viu Raquel, caiu o queixo. Falou, meu pai, essa mulher que eu quero para mim. E aí ele trabalha 7 anos por ela e ganha a irmã mais velha. E era tudo de noite, não tinha televisão, nem luz no celular. Dormiu com a mulher, pensando que era uma, como acorda e a outra, ele toma um susto. Ah, meu Deus, só que agora já foi. E aí começa uma intriga entre as mulheres de Jacó. Lia se sentia desprezada. Aí Deus dá a bênção para que Lia seja fecunda. E Lia começa a dar filhos para Jacó. O primeiro filho se chamou Rúben. E Rúben
é uma expressão que em hebraico quer dizer vejam. O que ela queria que vissem? Ela queria que vissem que o Senhor atentou para o desprezo dela. Aí ela tem outro filho, ela dá o nome de Simão. Simão quer dizer ouvido. E ela quer dizer o que? Oh, Deus ouviu o desprezo que eu estava passando. Fala assim, Senhor da glória, essa mulherada está maluca. E aí ela teve um outro filho que chamou Levi. Levi significa unir. Por que ela pôs o nome de Levi, unir? Porque ela falou assim, agora o meu marido Jacó vai se unir a mim. Fala, eita, é só guerra. Você não nota uma gratidão assim, elas falando, poxa, que bênção, Deus me abençoou. Não, era concorrência. Aí Raquel não dava filhos, era estéril. Raquel pega a sua serva Bila, chama Jacó e fala, agora você vai ter filho com a Bila. Era uma confusão que foi a primeira barriga de aluguel. Então ela Jacó deita com ela, aí dá um nome, quando nasce o primeiro filho de Raquel, pelo ventre de Bila, dá o nome de Dan. Dan significa Deus me fez justiça. Fala, eita! Eu pensei que era tudo amor, I love you. Não era concorrência, uma discutindo. Daqui a pouco Lia também já não tem mais filho, pega a escrava dela, Zilpa, e chama Jacó e fala, agora você vai deitar. Ó Jacó, irmão, Jacó estava que era carne e osso. Se Deus não é com ele, o rapaz não funciona mais, irmão. Por quê? Porque ele, sei lá, estava assistindo um seriado, já estava no 10ª etapa do seriado. Não, eu estou assistindo um seriado. E as mulheres batendo na porta, a senha é minha, a senha é minha, a senha é minha. E pelo amor de Deus, eu quero ouvir uns 10 episódios do Walking Dead, por exemplo. E batendo, pelo amor de Deus, fala, Senhor, salva o teu servo agora, em nome de Jesus. Ei, Martins, fala, Deus, está difícil dar conta de uma, e aí vem 4, por quê? Porque era um tempo diferente, era até permitido pela lei da época, uma lei civil, e era agricultura, então era uma doideira. Então esse nome José pode parecer, não é? A gente sempre deixa as coisas mais bonitas, mas na verdade é debaixo de crise, na verdade é debaixo de aflição. E Raquel, quando tem o seu próprio filho pelo seu ventre e chama José, na verdade ela está falando, Senhor, me dá mais um, eu quero mais um. Para quê? Para que o meu marido me ame mais. Então é um sistema emocional complicado. Fala assim, bispo, por que você está falando isso? Porque na verdade você vai perceber que os grandes sonhos surgem em meio a grandes aflições. Dá um sorrisinho. Os grandes desejos de crescimento não surgem quando você está super bem, mas surge quando você precisa realmente de uma boa e grande porta. Tem alguém aqui olhando e falando, Deus muda a minha história? Fala assim, aleluia, meu Pai. Então eu quero te falar que os sonhos grandes acontecem em meio a grandes desertos. E Deus sabe disso. Deus passa por isso e troca com a gente essa experiência e essa maravilhosa bênção. Fala assim, aleluia, meu Pai. Se você está passando, se você está sofrendo alguma situação, se você olha para o lado, para a direita, para a esquerda e não vê saída, eu quero te falar, tem um grande sonho de Deus aí para acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus.
Nas grandes dificuldades é que surgem os grandes sonhos. Fala assim, aleluias, meu Pai. E não se esqueça do título dessa mensagem: de quem é o sonho? Afinal, será que é um sonho meu? Ou será que é um sonho de alguém muito maior do que eu? E eu quero te falar que essa resposta você vai ter que se dar em nome do Senhor Jesus. Fala assim, aleluias, meu Pai. Meu Deus, nesta história de Jacó, de onde nasce José, que é o protagonista dessa campanha nossa a partir de hoje, na verdade esse nome nasce no meio de um grande conflito, de corações que estão precisando de uma resposta, de corações que querem uma ajuda de Deus. Na verdade, meu querido, esse desejo de conquistar sonhos nasce de uma grande necessidade, e eu quero colocar essa necessidade no teu coração aí. Por quê? Porque onde tem necessidade, aí Deus pode agir. Tem necessidade aí? Tem cura necessária aí? Tem restauração aí? Oh, meu Pai, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, diz o Senhor Jesus, e eu vos aliviarei. Deus está interessado em ouvir os teus sonhos. Dá um aplauso ao Senhor. Fala assim, glórias a Deus, meu Pai. Então, uma verdade verdadeira para nós hoje aqui: Deus estabelece os planos dele em meio a grandes conflitos. Deus marca a história dele em meio a grandes conflitos. Fala assim, aleluia, meu Pai. Lá em Gênesis, nós lemos hoje, capítulo 37, versículo 5, diz assim: teve José um sonho. Você conhece um pouco da história. Você sabe que Jacó teve 12 filhos, teve mais uma filha. E através destes 12 filhos nascidos nessa confusão, Deus tem um plano de estabelecer uma nação. Fala assim, aleluia. E ele só tem um jeito de fazer isso: é dando sonho para alguém. E diz o texto: José teve um sonho. Primeira coisa que eu quero te incentivar hoje: volte a ter sonhos. Eu já conheci uma pessoa que ele gostava de andar na região do Morumbi. E andando com ele ali de carro, eu era mais jovem, ele era mais velho. Eu falava, mas por que você veio por aqui? Ele falava assim, porque eu gosto de andar por aqui. Mas por que você gosta? Não, porque eu gosto de ver as paredes, que aquelas paredão, você não vê a casa, você só vê muro. Ele falava assim, eu acho que era pastor na época, não lembro. Ele falava assim, Marcão, o pastor, ele falou assim, ô Marcão, você já pensou? Um muro desse tamanho, você já pensou a casa que está lá do outro lado? Quer dizer, ele tinha sonho, e ele passava por ali e falava, um dia eu chego lá, e ele falava, um dia eu chego lá, e ele chegou mesmo. Um dia Deus vai me dar, eu vou conquistar, eu vou fazer. Eu falei, aleluias, glória a Deus, estou gostando de andar contigo. Fala assim, aleluias. Qual que é o plano que você tem, meu irmão? Ah, bispo, eu tenho um plano de pelo menos pagar o aluguel esse mês. Amém, já ajuda bem. Fala assim, aleluia. Mas bispo, eu tenho outros planos. Fala para mim. Fala, bispo, eu tenho outros planos maiores do que esses. Bispo, eu nasci, irmãos, eu fui vendedor de alface, de repolho, de abacate. Eu saía com o carrinho de mão gritando, mulher, chegou o menino das verduras, mulherada, chegou e a mulherada vinha. E meu pai prometia para mim, se vender tudo vai ganhar meia tubaína. Eu, aleluia, meia tubaína, é tudo que eu quero. E aí quando eu chegava com as moedas, meu pai comprava meia tubaína, porque tinha que dividir com o irmão. Mas irmãos, eu bebia aqui, mas eu bebia bebendo. Sabe o que é bebendo? Você põe assim no copo, irmãos, você cheira, parecia vinho.
E aí você, ó. E quando tinha a última gotinha, eu vi a bicha descendo. Fala assim, aleluia. Mas eu tinha sonho. Hoje eu bebo meia tubaína. Fala aleluia. Levanta a mão e fala, Deus abençoe esse moleque. Amém ou não amém? O que você quer da vida, meu querido? O que você quer da vida, meu querido? Ai, bispo, eu estou desanimado porque eu não tenho. Você tem que ter sonho. Você tem que ter desejos. E esses desejos têm que ser de crescimento. Muitas aqui desejam ter uma família. Aleluia, meu pai. Muitos desejam ter uma boa profissão. Amém, amém. Ganhar mais. Amém. Comprar uma casa. Amém. Prosperar. Amém. Comprar um carro. Amém. A salvação dos filhos. Amém. Uma vida equilibrada para os filhos, para a família. Fala assim, em nome de Jesus, eu desejo todas estas coisas. E eu pergunto para vocês, esses são sonhos teus ou de Deus? Ou dos dois? Será que Deus está interessado nisso? E eu quero falar uma coisa para você: tenha bons sonhos, desejos, planos. Marque na tua vida, eu quero fazer, eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero me formar nisso e naquilo, eu vou atrás destas bênçãos em nome do Senhor Jesus. E quando você conseguir esses, adquira outros, tenha outros planos maiores e melhores. Avance sempre, avance sempre. Vai ter um preço, você já sabe disso, que os planos de Deus caminham em cima das aflições. Os planos de Deus, os sonhos de Deus nascem em grandes dificuldades. Não pense que as dificuldades vão parar porque você tem sonhos, não. Mas você vai vencê-las porque você tem sonhos. Eu tenho planos de conquistar, então eu vou vencer por causa destes planos, porque eu quero ir lá. É igual reforma de casa. Quem gosta de reformar a casa? Ah, vocês gostam? Mas quem gosta do durante? Ninguém gosta, é uma poeira danada, ninguém não é? Vocês gostam? Amém. Mas vocês visam o quê? O depois, porque depois, oh, que bênção, fala assim, aleluia. Então é mais ou menos, irmãos, na obra, na construção é poeira, é dificuldade, é peso. Oh meu Deus, falta até dinheiro. Só que depois, quando começa a ficar bom, hein? Fala assim, aleluia, meu Pai. Eu quero falar para você hoje, eu quero apelar ao teu coração hoje. Tenha grandes sonhos. Só tenha grandes sonhos. Ah, bispo, está difícil, eu vou desanimar. Não vai desanimar nada. Você vai adquirir novos e grandes sonhos. Lourdes, tenha grandes sonhos de novo. Grandes planos, grandes conquistas, grandes tarefas. Mateus tenha grandes, extraordinários planos na sua vida. Adriano, tenha planos de novo. Renove os planos. Não fique só estou ali, só estou aqui. Não, cresça, evolua. Eu quero mais, eu preciso comprar minha casa. Eu preciso ter um carro, pelo menos para passear de fim de semana. Eu preciso ter algumas coisas novas aqui. Tenha isso na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fala assim, aleluia. Não pense que você veio aqui na igreja, meu Deus, servir a Deus, é verdade. Mas Deus tem grandes planos na tua vida. Outro dia eu critiquei um grande reverendo, um teólogo sensacional. Eu tive que criticá-lo. Por quê? Porque o evangelho dele é só de dificuldade. O Cristo dele é feio. Por que é feio? Porque não dá nada, não acrescenta nada, não alavanca nada às nossas vidas. É só dificuldade, aquele caminho apertado. Ai, que sofrimento, ai, que miséria. Não, irmão.
O Senhor tem grandes promessas para você. Disse Jesus: eu vos dou vida e a dou em abundância, diz a palavra de Deus. Fala assim: aleluias, meu Pai. O Senhor Jesus muda, transforma e enriquece você de muitas formas. Fala aleluia. Enriquece curando a tua alma, as tuas emoções, te dá planos e sonhos. Uma pessoa sem Cristo muitas vezes vem para a igreja destruído. Daqui a pouco ele começa a contemplar as promessas de Deus, e Deus começa a pôr no coração dele sonhos. Fala assim, aleluias. Tenha grandes sonhos. Jovens, jovenzinhas, tenham grandes sonhos. A vida hoje pode ser que esteja difícil e vocês não têm muito como mudar, mas vocês vão crescer, vocês vão estudando, vocês vão servindo a Deus. Deus vai abrindo as portas, vocês vão crescendo profissionalmente. Daqui a pouco, quem vai mudar a história da sua casa vai ser vocês. Fala assim, aleluias, meu Pai. Então eu convido vocês, abra os olhos, fala aleluia. Eu recebo novos e brilhantes sonhos que eu já tenho desejado, e eu os coloco hoje na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. São planos teus ou são planos de Deus? Ou foi Deus que pôs esses sonhos aí? Fala assim, e agora? E agora eu preciso te falar de Ana, bem rapidinho. Ana, Samuel, 1 Samuel capítulo 1. Ana vivia numa luta. Por quê? Porque ela era estéril. E uma mulher estéril, casada, ou mesmo sem ser casada, mas uma mulher estéril como Ana casada, qual que é o maior desejo dela? O que vocês acham? Ter um filho. E ela chorava, e ela se deprimia, e ela se sentia frustrada, e ela tinha uma concorrente, que era a primeira esposa ou a segunda esposa do marido dela. E a segunda esposa tinha filhos. E aí desprezava ela, e ela chorava, diz a palavra de Deus. E ela falava com o seu marido, e o seu marido fala: sou eu Deus para te dar filho? Não sou eu melhor do que 10 filhos? O marido dela, Elcaná, não amava, mas ela precisava e tinha o sonho de ter um filho. Nesse mesmo tempo, Deus olhou para a situação da sua casa, do templo e do seu povo, o povo de Deus. E havia lá um sacerdote junto com seus filhos, que já haviam desprezado a Deus. Deus precisava de um sacerdote na casa dele. De repente Deus olha para Ana, e Ana quer um filho. Mas irmãos, pensando bem, você acha que Ana, por ela mesma, ela teria um filho para não ter um filho com ela? Imagine que você quer ter um filho, você passa a vida toda. Cadê o senhor? Cadê o senhor? Alcione, a cantina está longe. Alcione ali. Alcione, 10 anos queria um filho. Mas Alcione, diga para nós, você queria um filho para ele ficar com você ou para ele ficar na vizinha? Ah, com você? Tá bom, pode ir embora para o seu lugar. Deus abençoe, tá? Quer um filho para quê? Para ficar comigo. Ana também. Ela quer um filho para quê? Para ficar com ela, para ela poder educar, ela ver crescer e tudo. Amém ou não amém? Só que Deus também precisa de um carinho. E aí Deus olha para ela e fala assim: Ana, eu vou te pôr um negócio no coração. Eu te dou um filho se você me der um sacerdote. Na verdade, o sonho de Ana
de ter um filho e trazer o filho para servir na casa do Senhor, longe da casa dela, era um sonho dela ou era um sonho de Deus? Fala, bispo, o negócio está meio misturado. Fala assim, era um pouco dela e era um pouco de Deus. O que você quer dizer disso? Eu quero dizer que dos teus bons sonhos e desejos, 80% partiu do coração de Deus. 80%. Tem uns 20 aí que é avacalhação, você sabe disso. É coisa que não presta para nada, é só para o seu orgulho. Deus me deu. Mas aquelas necessidades, aquele que está no seu âmago, que está lá dentro do teu coração, essas nasceu de Deus. Levanta a mão. Fala assim, é de Deus? Então vai prosperar em nome de Jesus. José teve um sonho. Esse sonho era dele ou era de Deus? Deixa eu te falar do apóstolo Paulo, um minutinho só, amém? Vocês têm mais um? Amém. José, pode pedacinho, amém? O casalzinho querido lá, acho que é o Renan, amém? Mais 5 minutinhos, glória a Deus. Deixa eu te falar de Paulo, rapidinho. Mas eu estou aonde? Eu estou querendo saber se era sonho dele ou era de Deus. Estão comigo ainda ou já foram para casa? Fala, bispo, estamos aqui em nome de Jesus. Fala assim, bispo, eu já estou sonhando já. Deus vai me dar vitória. Fala, aleluia. Você sabe que Saulo, o nome judeu de Paulo, que é nome romano, Saulo era de onde? Saulo era de Tarso. Tarso hoje é na Turquia, não é? E essa Tarso, na verdade, era a capital da Cilícia, que na época era uma província romana na Ásia Menor. Tarso fica na foz do rio Tarso, que deságua no mar Mediterrâneo. Na verdade, a cidade de Tarso fica a 9 quilômetros do porto, ali do mar do Mediterrâneo. E ali era um ponto de parada de navios do mundo inteiro. Comerciantes paravam naquele porto e, estudando um pouquinho, eu pude verificar que grandes navios paravam no porto, 9 quilômetros de Tarso, ali no mar Mediterrâneo, mas pequenos navios entravam através desse grande rio chamado Tarso, ou seja, era uma cidade cosmopolitana, ou seja, de muitos negócios, de nações, vinha povos, comerciantes do mundo inteiro. Fala assim, aleluias. Aí eu fico olhando para o pequeno Saulo. O que você acha que esse garoto Saulo, que depois que cresceu um pouquinho foi aprender teologia lá na faculdade teológica de Jerusalém, foi aprender o judaísmo, o que você acha que esse garotinho fazia quando ele era pequeno? O que você acha? Fala para mim, certo? Você é pequeno, pertinho da sua casa, sua mãe fala, não vai lá não, que é longe. Você dava uma escapada, pegava a bicicleta, 9 quilômetros, chegava lá em meia hora. O que você acha? Para onde você acha que ele ia? Fala sério, fala comigo, vai, vem. O que ele fazia? Fala. O que você acha que ele ficava debruçado assim, ó, no muro lá dos portos? O que você acha que acontecia com ele? Ficava vendo aqueles navios indo, ia conversar com as pessoas. Ele era filho de judeu, já devia negociar alguma coisa também. Ou quer que eu venda, quer que eu carregue, ou não sei o que. Já foi aprendendo hebraico, ele falava hebraico, falava grego, e ele falava romano. Meu Deus do céu, o menino era poliglota. Já quer que eu te mostre os principais pontos turísticos da cidade? Vem comigo, já levava o pessoal, já corria. Ou seja, ele aprendeu olhando os navios entrarem e saírem. Pequenininho. O que
acha que aconteceu no coraçãozinho dele? Fala assim: um dia eu vou atravessar esse mar. Um dia sou eu que vou fazer comércio lá do outro lado. Um dia eu vou ter esse sonho realizado. Este sonho foi nascendo no coração de Saulo de Tarso. Deixa eu te perguntar, era um sonho dele? Ou era um sonho de Deus? Aí nós lemos em Atos capítulo 9. Deus chama Ananias, para que Ananias ora para Paulo, recém-convertido. No versículo 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Aí eu fui fazer umas contagens. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele navegou pelo mar Mediterrâneo. Você quer saber quantos quilômetros ele navegou no mar Mediterrâneo na sua primeira viagem missionária? Quer saber? 2.700 quilômetros anunciando a palavra de Deus. Me responda: o sonho era de Paulo? Ou o sonho era de Deus? Fala: meu Deus, eu tenho um monte de sonho aqui no meu peito, e eu achava que eram sonhos meus. E eu quero te falar que não é só seus, é de Deus. Você não está sozinho nessa caminhada, não. Deus colocou vários sonhos, planos, metas, objetivos no teu coração. Por quê? Porque Ele quer fazer uma obra extraordinária na tua vida, uma obra extraordinária na tua casa, e eu quero que você abrace isso hoje em nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, não vai ser nada fácil. Você vai ter que se convencer que é um sonho de Deus, e é um sonho seu, e você quer realizar esse sonho, e você vai vencer todas as dificuldades, mas você vai ver isso realizado na tua vida se você não desistir, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, dá um aplauso ao Senhor e fala assim: glórias a Deus. Fala assim: eu creio. Fala assim: eu creio. E eu quero te dizer, José teve um sonho. Fala assim: aleluia. E eu vou terminar. Jesus também teve um sonho. Fala: eita. É verdade. Jesus também teve um sonho. Isaías capítulo 53, versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Ele verá o penoso fruto da sua alma e ficará satisfeito. Fala assim: aleluias, meu Pai. Quem que está falando aqui? Que Jesus contemplou o sonho que ele tinha, aquilo que ele tinha que fazer, e o fruto que aquilo que ele tinha que fazer daria, e ele já ficou feliz vendo que o seu objetivo daria muitos frutos, e o objetivo dele era eu e era você. Fala assim: aleluias, meu Pai. Por que aqui fala penoso trabalho da sua alma? Porque o primeiro trabalho penosíssimo da sua alma foi lá no Getsemane. Lá no Getsemane ele estava passando pela prova da decisão. Vou continuar ou vou parar? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Cálice significa sofrimento, aflição. Passa essa aflição de mim, Senhor. Se for
possível, se não for, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele venceu. Chegou num momento de tal angústia que as veias do braço, do corpo estouraram. As veias que ficam próximas à pele estouraram, e ele começou a suar sangue junto com o suor. Fala, meu Deus do céu. E ele venceu aquela prova. Por quê? Porque ele viu o penoso fruto do seu trabalho e se alegrou. Ele falou assim, eu tenho um sonho, eu miro o meu sonho, e meu sonho é conquistar um monte de fruto, tal como se vê hoje aqui. Fala assim, aleluias, meu pai. E o sonho dele era você, porque se ele não passa por aí, a gente não tem mais escapatória. E depois nós vemos ele na cruz, diz a palavra, lá na cruz, Marcos capítulo 15. Chegou a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Ou seja, o mundo escureceu. E eu vou te falar uma revelação. Jesus pôde sonhar de olhos abertos. O que você acha que Jesus ficou pensando 3 horas, no meio-dia às 3? E se fez trevas sobre a terra, que ele não conseguia olhar para Maria, nem para João, não conseguia olhar para ninguém. Sozinho na cruz, ele passou dentro do sonho dele. E no sonho dele, ele lembrou de você. Ele lembrou de mim. Como quem diz, o penoso trabalho do meu corpo e da minha alma, eu já me alegro pelos frutos que eu vou ter depois. Eu quero te falar uma coisa, meu querido. Passe pela luta, passe pela prova, pela tribulação, passa por isso, mas nunca abra mão dos sonhos que Deus pôs no teu coração. Nunca abra mão daquilo que Deus já marcou você em Cristo Jesus. Deus já te marcou para vitória. Deus já te marcou para uma vida que seja um testemunho na presença de Deus. Deus já te marcou para uma vida que vale a pena, para que você seja a diferença no meio da tua casa e dos teus familiares, e a diferença para onde você for. Deus já marcou você com isso. Não vá abrir mão do seu futuro em nome do Senhor Jesus. Não abra mão daquilo que Deus já prometeu para você e já está no teu coração em nome de Jesus. Jesus superou a cruz, superou o Getsemane. Por quê? Porque ele olhou lá na frente e falou, é por eles, é por eles. Ele tinha um objetivo, o objetivo dele era você, o objetivo dele era eu. Você também tem que ter objetivos na tua vida, para você, para tua casa, para tua descendência, para os teus filhos e netos e bisnetos. Você também tem que ter objetivos maravilhosos, sair do lugar comum e voltar a crescer. Se em nome de Jesus, eu não sei quem daqui estava batalhando ou pensando em batalhar. Não, meu filho da Fátima, não, eu estou querendo isso, estou querendo aquilo. Eu falei para ele, pois vá, comece a estudar. Você tem que estudar 2.000 horas para passar nesse concurso. Estude 3.000. Se todo mundo estuda 1.500, você estuda 3.000. Mas vá em cima desse teu sonho em nome do Senhor Jesus. Nós temos muitos sonhos e às vezes não fazemos nada por eles. Nós temos um monte de planos e muitas vezes ficamos parados debaixo das dificuldades que as pessoas arrumam. Em nome de Jesus, Jesus foi até o fim. Por quê? Porque o penoso trabalho dele, ele já viu que deu muita satisfação. Você só vai ter satisfação para valer na tua vida quando você estiver em busca dos teus. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Estou voltando para todos os teus planos na minha vida, em nome
Está mesmo? Quem está, se ponha de pé e dá um aplauso ao Senhor e fala assim: glórias a Deus. Eu quero orar por você. Levante a sua mão em nome de Jesus. Coloque 3 planos aí. Vai, Zé, põe 3 planos, Zé. Coloque diante do Senhor. Fala assim: aleluias, meu Pai. Gustavinho, 3 planos grandes, hein? Diante do Senhor. Fala, Carlinha, 3 planos grandes, hein? Fala assim, aleluia. Presbítero, 3 planos grandes. Major, Letícia, de juíza para cima. E não vai se corromper no Superior Tribunal Federal. Quando chegar lá, ponha todo mundo em ordem. Fala assim, aleluia. Levante a tua mão. Fala, Deus do céu. Quer dizer que boa parte dos meus sonhos são os teus. Então eu quero te dizer: eis-me aqui. Eu renovo cada um dos meus sonhos e eu os coloco diante de mim e diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Vou me levantar em busca destas vitórias. Não vou ficar parado vendo o mundo correr. Não, eu vou me levantar para conquistar cada um destes sonhos, em nome do Senhor Jesus. Fala, em nome do Senhor Jesus. Eu me ponho de pé hoje e eu tomo posse das bênçãos, das promessas de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Se levante hoje, meu querido e minha querida. Tem um monte de sonhos esperando para ser conquistados. Não vá ficar dormindo de touca, mas se levante em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar, vamos adorar.